Senadora Elisiane. Senhor, muito obrigada. Eu queria perguntar inicialmente aqui ao depoente, quando ele, no início da sua fala, o senhor fez várias referências bíblicas, né? Leu passagens bíblicas muito bonitas, palavras de Jesus Cristo para a humanidade. Eu pergunto ao senhor, só para... Eu acho que é uma informação que não vai atrapalhar em nada a sua decisão, que o senhor está assegurado aí e, portanto, está se reservando ao direito de não falar, mas qual é a sua religião? Só para eu tirar dúvida. Senhora senadora, permaneço em silêncio. Mas o senhor não pode nem dizer qual é a sua religião. Eu gostaria de sugerir a todos que tenham interesse em conhecer um pouco mais da obra humanitária que eu realizei em Roraima. Uma questão de ordem, senhor presidente. Não, eu queria só... Senhor presidente. Só falta fazer propaganda. Uma questão de ordem, senhor presidente. Vai vender livro aqui não. Se o depoente... Não vai vender livro aqui não. Se o depoente não se dispõe a falar, ele não tem direito a fazer proselitismo, autopropaganda, autopromoção, porque isso é um escárnio, um desrespeito a esta comissão. E sorriu da morte dos brasileiros. Não, então o senhor não vai dizer qual é a sua religião, mas a informação que eu tenho é que o senhor é da igreja dos mormons, o mormon, não é isso? Que faz aquela presença em relação às residências e faz... pelo menos coloca a Bíblia Sagrada como um dos elementos dessa caminhada. Então, se estiver errada, Vossa Excelência, o senhor pode, na verdade, me corrigir. E aí, no início da sua fala, o senhor fez várias referências a passagens bíblicas, que todos nós sabemos o que significa a Bíblia, sobretudo para a sociedade brasileira, onde nós temos aí um percentual de maioria esmagadora cristã no nosso país, né? E eu inicio ao senhor fazendo a pergunta acerca de qual era o seu interesse acerca da aquisição de vacinas para a iniciativa privada. A Câmara dos Deputados, inclusive, tivemos lá a tramitação e votação de um projeto de lei que estabelecia, por exemplo, a compra pelo setor empresarial e que seria direcionado essas vacinas para os seus funcionários. O senhor teve interesse nesse tipo de aquisição de vacinas? Senhora senadora, reservo o direito de permanecer em silêncio. Certo. O senhor fica em silêncio, senhor Wizard, mas a imprensa deixou muito claro, na verdade, o seu interesse em relação a essa aquisição de vacina. E o senhor fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a essência de Jesus Cristo, era amor aos pobres, aos excluídos. Inclusive, quando alguém chegou para ele e perguntou, um homem muito rico, naturalmente, talvez com as posses que o senhor tem, que, aliás, o senhor tem um patrimônio muito importante, perguntou para ele o que ele deveria fazer para segui-lo. Ele diz, olha, vai, entrega os teus bens aos pobres e siga-me. É claro que Jesus Cristo não é contra alguém que tenha efetivamente algum recurso financeiro, mas Jesus Cristo é contra a concentração, a falta de olhar, da entrega, da solidariedade, para olhar para as pessoas de fato mais excluídas. E naquele momento ali, a posição de Jesus era exatamente essa. Se aí eu vou parafrasear para os dias atuais, se você está diante de uma pandemia e você tem acesso à vacina, dê acesso aos excluídos. Dê essa vacina à população mais pobre, à população de fato que precisa. E no Brasil, senhor Wizard, nós temos o SUS, que é o Sistema Único da Saúde, que estabelece exatamente... Presidente, está difícil falar, presidente. No Brasil, senhor Wizard, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que estabelece exatamente isso, a saúde plena, universal para a população brasileira. E dentro do SUS nós temos exatamente o Plano Nacional de Imunização. Ou seja, quando eu receber a vacina, eu tenho que distribuir essa vacina para estes excluídos, para estes pobres, para esta população que está em situação de maior vulnerabilidade, exatamente como Jesus orientava. Mas a informação que nós temos é que exatamente o senhor estava incentivando, estava interessado na compra de vacinas para o setor empresarial, para que fosse dado prioridade a estes funcionários, talvez alguns em idade muito pequena, que não tivessem nenhum tipo de comorbidade. Ou seja, totalmente contrário àquilo que o senhor iniciou falando agora, exatamente sobre Jesus Cristo.
Nós temos, não vou mandar ele perguntar, porque o senhor sempre disse que não vai responder. O senhor não quis responder qual era a sua religião, imagina as demais perguntas. Mas, por exemplo, a informação que nós temos é da sua relação em relação de pessoas com a Cancino, por exemplo, que tinha exatamente o valor de $17, que tinha relação com o Ricardo Barros, que nós estamos investigando dentro desta CPI, que pode ter relação direta ao esquema de corrupção, dentre eles aí, inclusive, com o pagamento de propina de $1 para a aquisição de 400 milhões de vacinas. Isso significaria, na prática, só em propina, R$2 bilhões. O senhor pode ter certeza que isso é totalmente contraditório com o que ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhe pergunto, o senhor tem noção de que a sua orientação, as suas lives, as suas informações acerca do incentivo, por exemplo, do uso da hidroxicloroquina, o que é que isso resultou para a vida dessas pessoas? Nós tivemos no estado do Amazonas o uso, por exemplo, de nebulização com cloroquina, que pessoas vieram a óbito. As pessoas, de fato, morreram. E a comercialização dessas empresas, senhor Wizard, ela teve um aumento de mais de 60% no seu faturamento. Algumas chegaram a ter um faturamento anual de mais de R$1 bilhão. O senhor tem noção, ou o senhor se arrepende das suas orientações em relação ao uso desse medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada do ponto de vista da ciência? O senhor se arrepende? Senhora senadora Elisiane. Senadora Elisiane, vou permanecer em silêncio. Quando o projeto de lei, senhor Wizard, foi apresentado na Câmara dos Deputados, naquele momento havia apenas 10 milhões de brasileiros com acesso a essa vacinação. Ou seja, precisaria de muita gente no Brasil ainda, de fato, para ter acesso a esta vacinação. Quero dizer ao senhor, já que o senhor falou muito da Bíblia, eu quero falar um pouquinho também da Bíblia com o senhor. Tem uma passagem muito importante, eu coloco isso muito na minha prática de vida, que é exatamente, alguém diz assim, Elisiane, você é uma pessoa muito combativa, você parte realmente muito para o enfrentamento. Eu quero ler para o senhor uma passagem que tem na Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 6, que ele fala de uma pessoa que era o atalaia. O atalaia é aquele que estava na linha de frente, que tinha mais acesso, que tinha mais possibilidade de fazer a denúncia. Ele diz o seguinte, mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado à sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Isso significa que se você não denuncia, você tem uma responsabilidade compartilhada na morte, no mal que há de vir sobre uma determinada situação. O senhor, pela sua posição estratégica, próximo, sobretudo ao ministro Pazuello, e o senhor colocou que o senhor foi para a Venezuela, por exemplo, fazer essa ajuda humanitária, o senhor estava ali numa posição também de atalaia, seu Wizard. O senhor poderia ter tido mais efetividade, denunciado. Quando a gente vê um vídeo aqui, o senhor rindo da morte de 5 pessoas... Aí o senhor diz, olha, elas morreram porque não tiveram isolamento. Que fosse uma pessoa, senhor Wizard. Uma vida vale muito, significa muito. E no Evangelho de Jesus Cristo, que é a graça, que é a solidariedade, que é a partilha, significa muito. Não é mais olho por olho, nem dente por dente, nem o fio da espada, é o perdão, é a paz. E é exatamente isso que Jesus Cristo realmente nos ensina. É por isso que Jesus, senhor Wizard, ele era muito revoltado com hipocrisia. Ele era muito revoltado quando alguém não cumpria aquilo que ele determinava. E algumas vezes ele foi até um pouco mais áspero, sabe? Ele chamava de hipócrita. Olha uma das passagens mais belas que nós temos aqui em Mateus 23, 27 a 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. A hipocrisia é algo abominável, é repugnante, é revoltante. E Jesus Cristo colocava isso de forma muito clara. Não dá, por exemplo, para a gente estar numa situação estratégica, como o senhor foi colocado pela sua posição lá ao lado do ministro da Saúde, e de repente não agir, não fazer efetivamente a sua função. Isaías 1:23 diz o seguinte: seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Jesus esteve ao lado dos pobres, dos órfãos e das viúvas, dos excluídos. Eu quero dizer ao senhor, finalizando a minha participação aqui, que o senhor, eu, o presidente, o relator, todos nós que estamos aqui nesta comissão, que estamos numa situação totalmente diferenciada da maioria esmagadora da população brasileira, nós temos uma responsabilidade dupla. Nós temos uma responsabilidade grande com a sociedade brasileira. Provérbios 18:21 diz o seguinte: a morte e a língua estão no poder, ou melhor, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu próprio fruto. Estou fazendo várias exposições da Bíblia porque o senhor iniciou falando exatamente da Bíblia, exatamente do que é Jesus Cristo de Nazaré. A diferença entre a morte e a vida pode ser uma orientação. A diferença entre a morte e a vida pode ser um conselho. Um conselho mal dado pode levar a milhares de vidas no Brasil. É claro que a gente está vivenciando agora, e para mim fica muito mais claro, que não foi apenas negacionismo, não foi apenas uma questão ideológica, foi corrupção mesmo, $1 por cada vida, porque uma vacina significa a vida das pessoas. Mas eu quero que o senhor vá para casa fazendo essa reflexão. O senhor que chegou, a posição econômica que o senhor chegou e se propôs a ajudar humanitariamente as pessoas, essa ajuda ela tem que ser transversal, ela tem que ser para as pessoas que estão mais humildes e as pessoas que estão do seu lado na orientação, porque é o que a Bíblia nos ensina, a orientar, sob pena de não levarmos ou de levarmos sobre os nossos ombros o sangue dos inocentes. É este o cenário que a gente está vivenciando hoje no Brasil. E é lamentável que o senhor não possa ter respondido aqui a esta comissão. Muito obrigada, presidente. Senador Elisiane.